Meu nome é Eric, sou lá de Guarapuava, da Igreja Amor e Cuidado, Igreja Batista Amor e Cuidado. E nós tivemos a honra de receber esse convite para poder estar aqui nessa noite. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra poderosa para tocar a sua vida, amém? Tenho certeza que nessa noite, de verdade, não é palavra de pastor não, mas você vai sair daqui abençoado. Você vai voltar para a sua casa com o seu coração cheio de fé, com o seu coração cheio de paixão por Jesus, porque a glória de Deus vai se renovar sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? Você crê nisso? Crê do fundo do seu coração? Então aplauda o Senhor o mais forte que você puder, glória a Deus. Queridos, nessa noite eu quero falar para vocês, o tema da mensagem é a hora do milagre. Se você precisa de um milagre, então nessa noite você veio no lugar certo, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. E enquanto eu estou ministrando a palavra, você vai aplicando fé naquilo que você precisa. Porque nós servimos a um Deus que é vivo e é poderoso. Olha para quem está do seu lado e diga assim, e ainda Ele opera milagres. Pode dizer com fé, Ele opera milagres. E na sua vida não vai ser diferente nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero ler com os queridos amados, no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 10, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Versículo 7. Segundo pela sua mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Glória a Deus. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Amém? Salmo 77, versículo 14 diz: tu és, ó Deus, que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. E Jó 5,9 vai dizer assim: ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Glória a Deus, aleluia. Quantos de nós já vivemos experiências profundas com Deus? Na verdade, se nós estamos aqui nessa noite é porque o Senhor tem nos surpreendido de várias formas. E à medida que o tempo na nossa vida vai passando diante do Senhor, Ele espera que nós tenhamos uma única atitude. Que nós não venhamos olhar para a esquerda nem para a direita, mas que a grande verdade da nossa vida seja em quem Cristo é em nós. E Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Ele é um Deus que espera que nós de verdade possamos suplicar diante da sua presença. Porque quando nós realmente vamos falar com quem tem o poder para resolver todas as coisas, vai ser diferente na sua vida em nome de Jesus. Porque nós servimos a um Deus que é poderoso. Nós servimos a um Deus que ainda opera maravilhas. E eu creio que nessa noite, se você já chegar com fé diante do Senhor, se você entrou nessa casa doente, se você entrou nessa casa precisando que o Senhor resolva algo que é impossível para você fazer, então quero desafiar você. Você está no lugar certo, você está no lugar da bênção, você está no lugar onde os céus vão se rasgar e a glória do Senhor vai te alcançar nessa noite, em nome de Jesus. E através do teu milagre, a vida de Jesus vai ser glorificada, porque você entendeu aonde buscar quando você precisa de verdade.
A definição de milagre é o extraordinário. É algo que é fora do comum, fora do normal. É o sobrenatural, significa acima do natural. É o excepcional, é o sem exceção. Se milagre fosse algo corriqueiro ou comum, então nós não chamaríamos de milagre. Tem muitas igrejas que elas não têm mais buscado Jesus, o poder do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que Ele está ávido para manifestar a sua glória. Os homens é que ficam tentando achar estratégias, achar maneiras, achar um método para que as pessoas fiquem impressionadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: esse toque não vem de Deus, esse toque vem de homens. Tem muitas igrejas grandes espalhadas nessa nação que o Espírito Santo não está mais lá, porque a caminhada durante a vida do cristão é transformada em momentos de deserto, para que Deus possa te preparar e te levar num nível mais profundo diante da presença dEle. Ei, eu quero dizer para você nessa noite: Jesus não mudou, Ele continua fazendo maravilhas no meio do seu povo, Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua curando, libertando, salvando aquele que estava perdido, mas se arrepende diante da palavra do Senhor Jesus Cristo. David Pochou tem uma frase que diz assim: a palavra milagre refere-se ao marcante e surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus. Sem seguir as conhecidas leis da natureza, um milagre é a suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural. Se nós olharmos para os evangelhos, foram registrados em torno de 36 milagres realizados diretamente pelo próprio Jesus Cristo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Ele ainda opera milagres. Qual é o problema que você tem na sua vida? Qual é o tamanho da sua causa? Qual a dificuldade que você está passando? Qual é o problema que está roubando a paz do seu coração? O próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6 que nós não devemos andar ansiosos por nada, porque quem faz isso são aqueles que não conhecem a Deus. Eu quero dizer para você que nessa noite, nesse lugar, os anjos do Senhor já estão ministrando aqui no meio dessa igreja. Enquanto você glorifica, enquanto você adora, enquanto você exalta a Cristo, os céus começam a ser rasgados neste lugar, e a presença do Espírito Santo vai queimar no seu coração, e aquilo que você veio buscar nessa noite, em nome de Jesus, você vai levar para a glória do Senhor. Na maioria das vezes, milagre é a união da fé do indivíduo e a vontade de Deus. A Bíblia é um livro de milagres. Milagres no Velho Testamento, milagres no Novo Testamento. Mas a grande pergunta é aí hoje. Nós fomos enviados para a cidade de Guarapuava, agora vai fazer 2 anos. E nós começamos com uma única célula na minha casa. Eu, a minha esposa e meus 2 filhos. O Noah, que tem 5 aninhos, e o Mateus, que tem 4 anos. Recebemos uma palavra do nosso bispo, nos mandou para um lugar de colonização polonesa, alemã, onde as pessoas são mais fechadas, no interior. E alguém disse assim: essa terra mata pastor. É bem provável que se vocês conseguirem chegar a 100 pessoas, já vai ser um grande feito. E o que eu vou falar aqui agora não é para a minha glória, nem para a glória da minha esposa, mas para você entender que Deus ainda faz maravilhas. Agora nós vamos completar 2 anos de igreja e nós estamos chegando a mais de 700 pessoas. Você pode aplaudir a Jesus? Não é pelo número, mas é por aquilo que eu quero falar para você. O Evangelho na nossa casa é pregado como o Evangelho. As pessoas podem gostar ou não gostar, nós vamos pregar Cristo, porque Jesus não mudou. Ele espera que eu e você possamos nos arrepender daquilo que tem desagradado o coração de Deus. Mas quando eu e você entramos nesse mistério, há um favor do céu sobre a sua vida. Porque a palavra que sai da sua boca, se você é um discípulo de Jesus, é como está lá no livro de Marcos capítulo 16, o Senhor vai cooperar com a palavra que sai da sua boca, com os sinais, os prodígios e as maravilhas, porque você escolheu ser um homem e uma mulher de Deus. O dicionário Aurélio da língua portuguesa explica que qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana
é um milagre. Um cientista famosíssimo, vocês já ouviram falar, Albert Einstein disse: há duas maneiras de se viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre, e a outra é como se tudo fosse um milagre. Se você está vivo aqui nessa noite, é porque Deus não desligou sua tomada. Se você está vivo aqui nessa noite, é porque o Senhor ainda tem um plano na sua vida para realizar. Se Deus ainda não te levou e você está aqui nessa noite, é porque Camboriú precisa da manifestação da glória de Deus. Existem pessoas nessa cidade que precisam de Cristo, e Ele está esperando que você seja um agente de transformação na vida de outras pessoas. Porque o tempo vai passando e há uma naturalidade em se afastar de Deus, porque às vezes nossos olhos estão fitados em pessoas. Mas se você está aqui nessa casa por causa do seu pastor, então nunca foi por causa de Jesus. Mas se você tem um compromisso com aquele que morreu por você na cruz do Calvário, ei, eu quero dizer para você, nessa noite é noite de resposta, nessa noite é noite de favor de Deus, nessa noite, aquilo que você achava impossível acontecer, Ele vai responder na tua vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus poderoso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a Bíblia, ela é um livro de milagres. O Alcorão veio de Maomé, os livros dos Mormons veio de Joseph Smith, o Evangelho segundo Allan Kardec veio dele mesmo. Mas a Bíblia é única. Dentre os muitos livros sagrados do mundo, ela não foi escrita por uma só pessoa. Pelo contrário, o Velho e o Novo Testamento foram escritos por mais de 40 autores diferentes, provenientes da Ásia, da África, da Europa. Foi escrita no deserto, no palácio, na cadeia, numa ilha, num espaço de tempo de 1600 anos, aleluia! Para os judeus, todas as manifestações de Deus, da natureza e da história, eram para eles milagres e maravilhas. Você pode ver isso no Salmo 138, versículo 4. Você pode ver isso em Jó, capítulo 5, versículo 9, que nós lemos nessa noite. Porque fazer milagres é uma especialidade de Deus. Talvez você venha aqui nessa noite e diz: pastor, se o senhor olhasse o diagnóstico que Deus me deu, diz que é para me arrumar a minha casa, porque eu vou partir deste lugar. Eu quero dizer para você nessa noite, você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que ainda opera milagres. A palavra final na sua vida não é de homens, mas é Deus. Eu e você não podemos esquecer disso jamais. Porque o que nós chamamos de sobrenatural, no mundo natural, no reino de Deus é a coisa mais natural. Entende a diferença? O problema é que a gente tem ido para o Instagram, nós temos ido para o Store rasgar nossa vida, às vezes até ser maldizente com relação àquilo que Deus tem feito. Nós não temos tido gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas nessa noite, presta bem atenção no que eu vou dizer, há uma atmosfera do céu neste lugar. Há uma atmosfera neste lugar, em nome de Jesus. E aquilo que você veio buscar, você vai levar em nome de Jesus. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz além daquilo que você possa pensar e imaginar. Jó capítulo 9, versículo 10 diz assim: Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Não há fim. Não há fim, porque enquanto Jesus não voltar, é essa vida que Ele quer que eu e você vivamos. Quantas vezes na sua própria vida você pensou em desistir? Você pensou em abandonar? Mas Jesus manda eu aqui nessa noite para dizer para você, um paranaense lá do norte do Paraná, para dizer para você: ei, se você está aqui é porque eu ainda tenho um propósito. Se você está aqui é porque ainda eu preciso fazer algo através da sua vida. E aquilo que está impedindo você de me adorar, nessa noite eu coloco diante de você. Porque eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que eu prometi. Porque se eu prometi, eu vou cumprir na tua vida, aleluia. Você pode glorificar o Senhor, igreja, nessa noite. Existem 4 princípios. Pode aplaudir mais forte, vai. Existem 4 princípios gerais para que nós possamos viver os milagres de Deus em nossa vida. Primeiro, nunca pense que Deus se esqueceu de você. Olha para quem está do seu lado e diga assim: nunca pense que Deus se esqueceu de você.
Atos capítulo 3, versículos 3 e 4 diz: e vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. E Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse: olhe para nós. Esse homem, anônimo no texto, estava na porta do templo. Muitos aqui hoje devem estar se identificando com ele. Como assim, pastor? Dizendo: ó, esse aí sou eu, nem nome eu tenho. O pastor às vezes sequer sabe da minha existência. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o importante é que o Deus que tem os olhos sobre toda a terra também está com os olhos dele sobre este lugar. E aquilo que tem afligido o seu coração nessa noite, Ele coloca o céu para trabalhar em teu favor. Ele coloca a sua palavra sobre a tua vida. E não há ninguém que possa fechar essa porta que Ele está abrindo na tua frente nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, levanta uma das suas mãos e começa a tomar posse. Seja na tua empresa, seja na tua casa, seja no teu relacionamento, seja na tua faculdade, seja na tua vida, seja onde você estiver. Há um favor de Deus sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Com frequência muitos iam ao templo, regularmente para a hora da oração. Está lá em Atos 3, 1, versículo, a parte B diz: subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Ali mesmo, naquele portão, aquele homem deve ter visto muitos milagres acontecerem. Ele via pessoas sendo curadas, e dali do seu lugar, ele devia se encher de esperança. Mas amanhecia, anoitecia, e o seu milagre não chegava. Vou falar uma coisa para você. Eu conheci Jesus bem jovem. Eu tinha 20 anos. Eu tocava na noite. Como todo bom brasileiro, nasci numa família católica. Eu não sabia quem era Deus, porque os meus pais, quando eu tinha 13 anos, eles se separaram. E eu e a minha irmã somos os únicos na nossa família. Ficamos praticamente abandonados, perdidos. E a gente passou muita dificuldade. Passei fome. Já tive que dormir debaixo de um carro na rua para poder esquentar o meu corpo numa noite de frio. Já tive que ser flanelinha no farol, para que alguém me desse alguma gorjeta, para que eu pudesse comprar um pão, para matar a minha fome. Não estou falando aqui para você ter pena de mim, não. E eu tinha um sentimento no coração que quando eu crescesse, eu queria ser alguém famoso, ou ganhar muito dinheiro, para que eu pudesse então pisar nas pessoas que tinham me humilhado. A nossa igreja é uma igreja de muitos jovens. Eu faço muitos gabinetes toda semana, muitos. E essa molecada, eles falam assim: pastor, eu só queria que meu pai tivesse um tempo de qualidade comigo. Porque a gente fica preocupado em ganhar tantas coisas, e não é errado. Só que nós não podemos negligenciar as outras. Lá na nossa igreja eu tenho, acho que mais de 20 filhos de pastores. Porque eles nos acreditavam mais no Evangelho. Porque às vezes nós amamos mais fazer para Deus do que estar com Deus. Há uma diferença muito grande. Eu carregar o nome de Deus, mas eu estar com Ele. Porque tudo está baseado na presença. Se eu me coloco na presença, se eu estou na presença, presta atenção. Enquanto você dorme, a Bíblia diz que Ele vai acrescentar na tua vida. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que trabalhar? Pelo contrário, a Bíblia diz que você tem que ser diligente como a formiga. Que você precisa olhar para a formiga e entender que ela trabalha arduamente, para que quando chegar no inverno, ela tenha com que se alimentar e toda a sua prole. Mas presta atenção, nós temos tentado fazer as coisas na força do nosso braço. Nós temos tentado buscar respostas em coisas erradas, mas nessa noite está presente o homem das mãos furadas, aleluia, aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui, Ele está dizendo para você: é na minha presença, porque eu tenho poder para mudar destinos nessa noite, em nome de Jesus.
Preste bem atenção. Aquele homem sem nome, ele via pessoas sendo curadas, e dali do seu lugar, ele devia se encher de esperança. Mas o seu milagre não chegava. É que ficar à porta não é um bom lugar para se receber a bênção. A vez dele nunca chegava. Alguém está dizendo para você aí, está lá dando dinheiro para pastor, é? Depois você começou na igreja, ixi, agora virou um chato. Você não está entendendo o que está acontecendo não. Ei, eu quero dizer para você, que toda humilhação na sua vida, por causa de amor, por causa do seu amor a Cristo, está chegando o dia da tua recompensa, em nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Enquanto as pessoas entravam doentes, saíam curadas, entravam carregadas, saíam andando, ele não experimentava nada. Olha só, você também já deve ter pensado assim: eu já vi e eu soube de tanta gente que alcançou o seu milagre, porque o meu milagre não chega. Ei! Meu filho não deixa as drogas, a minha enfermidade não vai embora, meu casamento não melhora, meu processo não se define, minha gravidez não acontece. Por quê? Será que Deus esqueceu de você? Será que Deus esqueceu de mim? Nessa noite eu grito como um atalaia nessa casa: não! Porque Deus nunca se esquece de nenhum dos seus filhos. A Bíblia diz que antes que você tivesse forma no ventre da sua mãe, Ele já sabia o teu nome. Você já parou para pensar que numa relação sexual, no meio de milhões de espermatozoides, Deus escolheu você? Você não é o fruto do acaso, você não é o aborto mal feito, mas Deus tem um projeto na tua vida, aleluia. Está chegando o tempo de Deus começar a levantar os improváveis, aqueles que não têm nome, aqueles que não têm sobrenome, mas tem a glória do Senhor derramada sobre as suas vidas, aleluia. Por qual motivo então aquele homem não recebia algum milagre? Porque não havia chegado o tempo de Deus agir. Olha para quem está do teu lado e fala: persevera mais um pouquinho. Diga assim: porque Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós ficamos impacientes, vai dando a hora e Deus parece que não vai fazer nada. O silêncio de Deus não significa que Ele tenha se esquecido de você. Presta atenção. Se você prestar atenção ao silêncio, você escutará uma voz dizendo: espere, o seu tempo vai chegar. Eu não esqueci de você. Presta atenção, feche seus olhos, faça assim com a sua mão para receber, e receba essa palavra sobre a sua vida. Deus está dizendo através da minha vida para você nessa noite, aleluia: espere, o seu tempo vai chegar. Eu não me esqueci de você. Espere, o seu tempo vai chegar. Eu não me esqueci de você, aleluia. Alguém disse com acerto que esperar é uma disciplina que Deus nos concede. Tem muita gente que vai lá para Guarapuava ver o que Deus está fazendo na igreja Amor e Cuidado. Só que, para quem não me conhecia daquela cidade, eles acham que eu caí de paraquedas naquele lugar. Eu me lembro a minha primeira nomeação pastoral. Eu fui enviado para uma cidade. Os moradores, junto com o pessoal que morava no interior, dava 2.000 pessoas. Na cidade acho que moravam umas 500 pessoas. Eu ia para lá na quarta e no domingo. A maioria dos membros daquela igreja, que não tinha nem 20 pessoas, eram boia fria. Vocês conhecem o que é boia fria ou não? Naquela época eles trabalhavam o dia inteiro no corte de cana para ganhar R$25. E às vezes, eu era o profeta na vida daqueles que chamava de gato, o cara que fazia o contrato para que as pessoas fossem cortar a cana. E quando acontecia do cara ficar doente, ele dava um gancho ainda para a pessoa não ir no outro dia. Então ele deixava de receber uma miséria de dinheiro. Eu me doía por aquelas pessoas. Eu tinha que abrir a igreja. Eu tinha que arrumar as cadeiras. Eu tinha que tocar o louvor. Eu tinha que recolher os dízimos e ofertas. Eu tinha que pregar a palavra. Eu tinha que orar. Eu tinha que visitar. E Deus me deixou lá 5 anos. Alguns colegas ministeriais falavam assim: agora você se afundou. Quem vai lembrar de você aí nesse lugar, nesse buraco?
Olha para quem está do teu lado. Alguém já falou isso para você? Quem vai lembrar de você aí? Alguém já disse isso para você? Quem vai lembrar de você? Ei, você faz. O pastor nunca colocou a tua foto lá no telão de LED e falou: glorifica a igreja, a vida do irmão João, que ele é uma bênção. E tem muita gente que está procurando ser reconhecido pelos homens. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que é reconhecido pelos homens não é reconhecido diante de Deus. Porque tudo que eu e você fizemos para Deus no secreto, no nosso quarto, a Bíblia diz que aquele que nos vê irá nos recompensar no tempo certo. Você quer viver milagre na tua vida? Então continua perseverante. Às vezes você está falando assim: ai pastor, aqui eu só sou escalado para limpar os banheiros. Vai limpando os banheiros e vai dando glória, 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 vai dando glória. Porque cada banheiro que você limpa, cada lixo que você pega do chão, o céu está anotando tudo. Porque vai chegar a hora da tua recompensa em nome de Jesus. E quem sabe seja nessa noite que o teu milagre vai chegar para a glória do Senhor. Eu estava naquele lugar, escondido, 5 anos, com aqueles irmãos. Compramos um terreno, construímos um templo para 100 pessoas nessa cidade. Pergunta quanta gente ficou devendo? Nenhum centavo. Sabe por quê? Eu e você servimos ao Deus que é dono do ouro e da prata. Eu creio no milagre. Eu creio que Deus pode enviar uma pessoa entrar aqui agora e dizer assim: quanto que é para reformar tudo isso aqui? Eu estava em casa e eu senti um negócio diferente. Não sei explicar para o senhor não, mas ele disse que eu tinha que vir aqui. E ele falou que é para eu, como vocês dizem, abençoar vocês. Quanto que é para fazer tudo isso aqui? Você tem fé? Porque se você tem fé, Deus tem poder para fazer. Eu me lembro que naquela cidadezinha pequenininha, aonde todo mundo disse que eu seria esquecido no mundo, a equipe do Abe Uber na época do MDA me encontraram. Sabe por quê? Porque Deus te encontra. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus marcou um encontro com você nessa noite, porque Ele quer falar com você. Ele está falando com você, aleluia! Eu me lembro que naquele espaço de tempo, Deus me leva para conhecer a Coreia do Sul. Sendo pastor em Miraselva, depois procura lá no Google, Miraselva. Procura lá que talvez você não vai achar. Porque é uma rua de uma marcha só. Se engatar a segunda, acabou a cidade. É verdade. Mas quando todos disseram para mim: você está condenado, Deus me coloca num Emirates, olha só, e me leva, faz escala em Dubai, e depois faz escala na Coreia do Sul. E eu tive o prazer de conhecer várias igrejas, mas em especial uma que vocês devem conhecer, a igreja do pastor Yushu, David Shu, que naquela época tinha mais de 1,5 milhão de pessoas. Que eu cheguei num culto às 3 horas da tarde e eu vi uma fila de pessoas assim, fora da igreja, e eu perguntei para o guia: o que essas pessoas estão fazendo? Eles vieram buscar cesta básica. Ele falou: não pastor, esse povo está vindo se batizar, porque eles têm que ficar aqui nessa fila, porque tem muita gente lá dentro para ser batizada. E quando eu entrei naquela nave, eu vi aquela multidão de pessoas, com 4 batistérios lá embaixo, e eles batizavam um atrás do outro, porque há uma fome do Espírito Santo de Deus no coração da pessoa, que nessa vida abre mão da sua para fazer a vontade de Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? Mas não é do jeito que a gente quer. Eu lembro que eu recebia convite para viajar, para tocar, para pregar, e meu pastor falava: eu preciso de você. Não entenda mal, mas eu não posso te liberar porque eu conto com você. Eu confesso que algumas vezes eu voltei triste para casa, mas eu nunca levantei a voz para o meu pastor, porque ele cuidou de mim, ele me amou. Eu me lembro o dia
do fundo do meu coração que eu estou falando aqui para vocês, o Espírito Santo tocou no coração dele, ele me chamou. E ele falou: filho, a partir de hoje você está liberado. Pode viajar para onde você quiser, porque o Senhor falou comigo. Você entende que as coisas de Deus não há confusão, não há discórdia, não há levante, não há rebelião. Porque presta atenção, se você acha que você está perdendo tempo, Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou acelerar o tempo na tua vida. Gálatas capítulo 6 ali, o Senhor vai dizer assim através do apóstolo Paulo: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso ele vai. Mas se você não desanimar, no tempo certo você vai receber, por causa da sua fidelidade a Cristo. A resposta da tua vida está em o teu coração, amando o Senhor acima de todas as coisas. Porque um dia eu estava sentado aí no teu lugar, e eu estar aqui hoje não me faz melhor do que você em nada. Porque a meta da minha vida é buscar ser parecido com Jesus. Quando você encontra o amor de Deus de verdade, presta atenção, você já não se importa mais aonde vão escalar você, ou se não vão escalar você, porque não tem a ver com você, mas tem a ver com aquele que você serve. Amém ou não amém? Alguém disse que com acerto que esperar é uma disciplina que Deus nos concede. Deus está te forjando o seu caráter. Deus está forjando a sua vida. Deus está treinando, discipulando você. E eu declaro nessa noite que o seu milagre vai chegar em nome de Jesus. De fato houve um dia, como nós lemos aqui no verso 1, em que Pedro e João foram ao templo da oração, no horário costumeiro, e então disseram para aquele homem, num dia que ele menos esperava, porque talvez ele já estava cansado. Assim como muitos de nós, o nosso segundo filho nasceu prematuro, extremo prematuro, 29 semanas. E os médicos disseram, a probabilidade dele não ter sequela é muito pequena, ele vai ter muitas sequelas, porque ele é um bebê prematuro. Na época nós pastoreávamos no Rio de Janeiro, em Teresópolis, e nós estávamos mais de 1.400 quilômetros longe da nossa casa. A minha esposa, ela é advogada, e ela tinha recebido uma promoção no seu trabalho, então ela precisou sair lá de Teresópolis e vir para Guarapuava. Eu nunca imaginava na minha vida que eu pudesse sonhar que algum dia Deus ia nos plantar em Guarapuava. A Rê sequer tinha feito o enxoval do bebê. Consegue entender isso? E nós numa cidade bem quente, menos 4 graus. Ela teve um sangramento, na sexta-feira foi para o hospital, e aí fizeram os exames todos lá, e aí deram 2 notícias boas para ela. Uma que ela estava entrando em trabalho de parto, e a segunda que ela estava com Covid. E depois, né, o diabo ele gosta de atormentar a gente. Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego? A Bíblia diz que os homens que foram lançar eles na fornalha, eles foram queimados. Nabucodonosor fala, aumenta o fogo aí, põe mais lenha aí, que eu quero ver esses caras virar espetinho. O fogo não vai queimar igual, sim ou não? Mas o que o diabo quer fazer? Ele quer paralisar você. E uma moça ligou para Renata e falou, olha, eu só queria falar para você orar, porque essa semana morreu 2 moças, jovens igual você, que estavam com Covid grávida. Mas ora que vai dar certo. Imagina você receber uma palavra dessa. Eu não estou exagerando uma vírgula. E alguém ficou sabendo da nossa história nessa cidade. Um major da polícia militar liga para mim e fala, fiquei sabendo que o senhor é pastor, assim, assim. Então nós, a partir de hoje, o dia que o senhor precisar ficar no hospital, o senhor tem um carro à sua disposição. Porque de 3 em 3 horas nós tínhamos que ir no hospital para poder amamentar o nosso filho. Porque, pasme você,
nas condições que estava o Mateus, não havia remédio melhor do que o leite da mãe, imagina? E da mesma forma aconteceu com a casa. Nós fomos num hotel para ver quanto ficava. Eles cobravam na época lá em torno de quase 5, 6 mil reais por mês, para que a gente pudesse ficar todos os dias. E uma pessoa disse assim: olha, eu tenho uma casa lá no fundo da minha casa. Se servir para vocês, vocês podem ficar lá o tempo que vocês precisarem. Detalhe, nem crente era. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus não se esqueceu de você. Diga assim: ó, Ele usa quem Ele quiser. Você crê nisso? E nós chegamos naquela casa, os móveis que a gente nem tinha na nossa casa, tinha naquela casa. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de milagres. O nosso filho ficou 45 dias na UTI. Aí descobrimos que eles não tinham feito o teste que chama fundo de olho. E quando foi feito esse teste, que era para ter feito com 21 dias de nascido, não fizeram. Descobriu que ele tinha uma doença chamada retinopatia da prematuridade. Por ele ter nascido prematuro, os olhos, a irrigação dos olhos não tinham sido completa. Por causa do oxigênio que precisava colocar para que ele pudesse fortalecer o pulmãozinho dele, aquilo faz com que aquelas veias nos olhos, atrás dos olhos, se multipliquem. Mas quando o organismo entende que são muitas veias, além do necessário, ele começa a secar algumas. E quando aquelas veias começam a secar, ela começa a tracionar a retina dos olhos. E isso causa cegueira. E o médico disse: vocês têm que correr para os grandes centros. Curitiba, ou no próprio em Rio de Janeiro, como vocês moram, porque o seu filho corre um risco muito grave. E vocês precisam ir. E a gente não podia voltar de avião, nós tivemos que ir de carro. Mas eu quero abrir um parêntese. E o diabo falava para mim: mas você não é pastor? Você não sobe o morro, correndo o risco de tomar um tiro todo dia para falar do nome de Jesus? Olha o que Jesus fez com você. Talvez nessa noite, Satanás está soprando na sua cabeça, dizendo para você: ei, não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai acontecer. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê? A promessa que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. E eu me lembro que nós fomos para o Rio de Janeiro. E fomos então visitar lá o especialista, bem rapidinho. Chegamos lá. E ele falou: fique tranquilo, eu estou acostumado, a minha especialidade é isso. E quando ele pega o Mateus, ele olha o Mateus. E ele fala: olha, vocês têm que correr. Tem 2 pessoas no Rio de Janeiro que podem operar o filho de vocês. Se ele não for operado em menos de 24 horas, ele vai ficar cego. Imagina se ouviu uma notícia dessa. Nós, longe da nossa família, porque todo mundo é do Paraná. Por mais que a gente amou o povo carioca, vocês sabem, as notícias que tem do Rio, ninguém exagera em nada, é muito pior do que aquilo que vocês ouvem. E nós vimos para um grande centro, uma capital daquele tamanho, sem saber o que a gente ia fazer. Encontramos o Dr. Flávio, e ele consultou, ele falou: amanhã, até umas 2 horas da tarde, seu filho tem que ser operado, senão ele vai ficar cego. E aí ele disse assim, eu perguntei: doutor, e quanto que é o valor da cirurgia? Daí, porque o plano não cobriria, a Unimed não cobria. Ele falou: 20 mil reais. E eu olhei para a Renata e falei: a gente vende o carro, vende a moto, vende o que for preciso. Emprestamos dinheiro, mas a gente vai operar nosso filho, não tem o que fazer. E aí eu saí do consultório, fui lá na recepção e falei: moça, será que ele não parcela? Ela falou: vou perguntar. E aí foi perguntar, ela voltou e falou: ele parcela, ele faz em 2 vezes. O senhor tem que pagar amanhã e a outra daqui a 30 dias. E sabe o que a gente fez? Porque o que o crente faz? Ele não murmura, ele glorifica, ele exalta. Pode estar doendo, mas nós não perdemos os nossos olhos do nosso consumador e Salvador Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, Ele desce com você no fogo, como Ele desceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu estou dizendo aqui isso nessa noite, porque hoje é noite de milagres.
Eu estou contando esse testemunho para que gere fé no seu coração e você saia daqui com a bênção que você veio buscar, em nome de Jesus. Queridos, e como essa luz está brilhando neste lugar, nós entramos no carro e a Renata olhou para mim e falou: amor, o que nós vamos fazer? Eu falei: nós vamos orar, que é o que nós sabemos fazer. E nós oramos e pedimos: Deus nos ajude. Nós não temos o que fazer, Senhor, mas o Senhor tem cuidado de nós. Se o Senhor permitiu que o Mateus estivesse vivo até hoje, Senhor, o Senhor vai completar a obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar. Nós não temos a quem pedir socorro, porque o Senhor é o nosso guardador. E nós terminamos de orar e toca o telefone e uma pessoa fala assim para Rê: queria saber notícia do Mateus. E a Renata disse: ele vai ter que fazer uma cirurgia urgente, amanhã, por volta das 2 horas. E a pessoa falou assim: vai ser particular? E a Renata falou: sim. Ele falou: passa o Pix que eu quero ajudar. 2 minutos depois chegou o Pix, R$10.000. Fala para mim, do fundo do coração, em plena pandemia, quem vai fazer um Pix de R$10.000 para você? Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu liguei para a secretária e falei: pode passar o número da conta do médico que eu vou pagar? Ela falou: mas é amanhã. Eu falei: não, agora eu estou cheio aqui, eu quero é pagar agora, porque Deus me abençoou de uma forma sobrenatural. Queridos, eu não tenho tempo para continuar tudo que eu precisava falar para vocês, mas só para você saber, hoje o meu filho enxerga perfeitamente. Hoje o meu filho está completamente curado. O próprio médico disse: se não fosse eu que olhasse os olhos dele, eu jamais iria descobrir que ele fez uma cirurgia nos seus olhos. Sabe por quê? Porque Deus opera maravilhas. Você pode glorificar o Senhor? Eu quero que você creia em algo nessa noite. Diga com toda a fé, repita assim comigo: a minha hora. Diga mais forte: a minha hora ainda não chegou. Diga assim: mas eu tenho fé que chegará. Olha para quem está do teu lado, diga assim: a tua hora ainda não chegou. Diga: mas eu tenho fé que vai chegar. Aleluia! Jamais espere pouco de Deus. Atos capítulo 3, versículo 5 diz: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Se você estiver precisando de um milagre de Deus em sua vida, de uma intervenção de Deus em sua vida, lembre-se de esperar grandes coisas em nome de Jesus. Meu querido, você não pode dizer assim: ai pastor, dá qualquer forro para pôr nessa igreja. Ai Senhor, me dá qualquer cadeira. Não, querido. Pai é o melhor piso, Pai é a melhor cadeira, é o melhor forro, é telão de LED para tudo quanto é lado, Senhor. Porque essa igreja precisa pregar o teu evangelho. Essa igreja precisa se contextualizar no tempo que ela está. Porque nessa cidade existem centenas e milhares de pessoas que precisam de Cristo. Não faça isso como alguns fazem. Ai Senhor, me dá um carrinho aí. Aí você vai ficar passando vergonha em Camboriú, perto dessas máquinas que tem aí, você está empurrando teu carro aí. E Jesus vai falar: não tenho nada a ver com isso, foi você que pediu, Tó. Vai ver Lucas 10. O próprio Jesus nos ensina, foi até a mensagem do domingo passado, sobre suplicar. Ele fala do amigo que recebe um outro amigo fora de horário. E ele não tem como alimentar aquele amigo. Então ele vai na casa do seu amigo e fala: ei, levanta aí, porque eu preciso de uns pães para poder servir algo para aquelas pessoas, como eles são meus amigos. E ele disse: eu não posso, porque está todo mundo dormindo. Os meus filhos já estão deitados, nem luz não tem. E ele diz: não, mas você vai me ajudar, porque você é meu amigo. E Jesus diz que por causa da importunação, o que ele faz? Ele dá o que ele pediu. Jesus está dizendo: eu preciso que vocês me importunem. Olhe para quem está do teu lado e fala: importune Deus. Pode falar, querido, é de verdade, é só você ler a palavra do Senhor. Não fique com essa falsa humildade, entendeu? Ai Senhor, qualquer coisa não. Você é filho do Rei, e o Espírito Santo quer fazer você avançar em todos os níveis da sua vida.
Se você estiver precisando de um milagre na sua vida, de uma intervenção de Deus na sua vida, lembre-se de esperar grandes coisas dele, aleluia. Descubra você aí no verso 3, o que foi que o coxo pediu a Pedro e João, sendo ele servo do Altíssimo, ele pediu uma esmola. E é bênção, realmente, dar a esmola. A Bíblia diz que Cornélio era um homem que fazia esmolas. E o anjo disse que aquilo agradava a Deus. Mas presta atenção, o Senhor vai além daquilo que você está pedindo. O Senhor vai além daquilo que você está buscando. Sabe por quê? Porque Deus tinha mais do que esmola. Deus queria fazer aquele cidadão voltar a andar. Deus queria fazer aquele cidadão saltar na presença do Senhor. Deus queria fazer com que ele verdadeiramente experimentasse o milagre de Deus. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: ei, se coloque em pé na minha presença, porque eu mudo a tua sorte, eu mudo o teu destino nessa noite, e o meu nome vai ser glorificado na tua boca, em nome de Jesus. Você nunca deve esperar pouco de Deus, porque Deus nunca tem pouca coisa para você. Anota essa frase aí. Você nunca deve esperar pouco de Deus, porque Deus nunca tem pouca coisa para você. Deus tem muito, tem mais, e Ele tem sempre o quê? O melhor. Olha para quem está do teu lado e fala: receba uma vida de abundância sobre a tua vida, em nome de Jesus. Por isso, queridos, que nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de uma intervenção de Deus. Nós não podemos esperar pouco, porque o Senhor vai nos surpreender de forma poderosa. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes, amém? Ele orou ao Deus de Israel, está lá em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10, diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido, aleluia. Ore como Jabes. Ele pede 4 milagres: as bênçãos, a prosperidade, a proteção e a saúde. Sabe o que Deus fez? Concedeu. A Bíblia diz que ele não tem filhos prediletos. Se ele concedeu a Jabes, ele também vai conceder a você, em nome de Jesus. Terceiro, exercite a sua fé. Diga: exercite a sua fé. Olha que coisa mais linda, eu já estou terminando. Atos capítulo 3, versículo 6 a 8 diz: e disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto, e em pé começou a andar, aleluia. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala: guarda o meu convite para a minha festa, porque eu quero que você celebre comigo a minha vitória, aleluia. Tome posse disso sobre a tua vida. Esse homem foi curado quando resolveu agir com fé, estendendo a sua mão para Pedro, porque o Senhor espera nessa noite que você estenda a sua mão para Ele. Eu quero dizer para você que a coisa mais incrível da vida é poder caminhar na presença de Jesus. Você tem a oportunidade nessa noite de viver algo que você nunca viveu. Veja comigo o mesmo versículo 6, que foi o mesmo ato de fé daquele homem, estender a sua mão para Pedro, porque ele havia pedido esmola, estava ali todos os dias, mas isso Pedro descartou logo, disse: não tenho dinheiro, e se é isso que você quer, também não tenho, mas o que eu tenho eu posso te dar. Dá sua mão aqui, levanta em nome de Jesus. Você está esperando receber algo de Deus, mas eu quero dizer para você que o Senhor vai te surpreender de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Porque o informado que não era dinheiro, mas que era algo que para ele, para o bem dele, e o homem correspondeu com um gesto a Pedro, também estendeu a sua mão, ajudado por Pedro, e se levantou. Porque presta atenção, tudo que você faz para Deus não fica escondido. Tudo que você faz para o Senhor, vai chegar o dia da tua recompensa, em nome de Jesus.
Vai chegar o dia do cântico da vitória dos teus lábios, aleluia. Atos capítulo 3, versículo 7 diz: e segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os seus pés sobre os seus tornozelos do homem e ficaram firmes. Sabe por quê? Sempre há um passo de fé que precede um milagre. Nessa noite, você está sendo convidado por Deus, convocado por Deus a dar o teu passo de fé. A Bíblia vai falar em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Naamã precisou ir até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes nele, para que ele pudesse receber a sua cura. Talvez por muito tempo você tenha perseverado neste lugar, e Deus está dizendo para você: continua, porque hora menos hora eu visito você e muda a tua história, em nome de Jesus. Marcos 8, 23 vai dizer que o cego a quem Jesus curou com um emplasto de saliva, com terra nos olhos, teve que ir ao tanque de Siloé para ser curado. Deus está dizendo nessa noite: levanta, glorifica, salta, corre na minha presença, porque está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando o momento que o favor do Senhor irá te alcançar, em nome de Jesus. Deus quer que você faça parte, que você seja parte ativa do milagre da sua vida. Amém ou não amém? Quarto e último: acredite todos os milagres somente a Jesus. Atos capítulo 3, versículo 8, a parte B até o verso 10 diz: depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. O crédito de tudo que você vai viver na sua vida, ele deve ser dado somente a Jesus. Sabe por quê? O diabo, ele quer roubar a glória de Deus. Deus usa as pessoas, mas quem faz é Ele. E é incrível. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que nessas próximas semanas você vai procurar o seu líder de célula, você vai procurar o seu pastor, você vai procurar alguém que caminha com você, e você vai testemunhar aquilo que Deus entregou para você nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que o seu WhatsApp vai tocar. Você vai ver o plim, vai ver a mensagem. Ei, aquilo que você esperava há anos, Deus vai colocar nas suas mãos assim. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele não se esqueceu de você, porque tudo que você fez para Ele não vai ser em vão. Já é chegado o momento da vitória, é chegado o momento da exaltação. Ela não vem de homens, mas ela vem de Jesus. Aleluia. Atos 19, 11 diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Deus quer fazer isso também através de você. Atos capítulo 6, versículo 8 diz que Estevão, um homem cheio da graça, do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 30 diz: estenda a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo de Nazaré. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados em nome de Jesus. Eu quero profetizar que nesse altar pessoas vão vomitar câncer, paralítico vai andar, pessoas que estavam desenganadas pela medicina será curada em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus ainda opera milagres, aleluia. Não dê crédito ao diabo aquilo que Deus faz. Apocalipse 16, versículo 14 diz: são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Tem muita gente fazendo sinal, mas que não vem da parte de Deus. Sabe por quê? Porque o poder é de Deus. Mas Deus sonda o quê? O nosso coração. Ele sabe quem é você. Ele conhece você. Ele sabe tudo que passa na sua vida. O salmista vai dizer que se eu e você fizermos a nossa cama no inferno, lá Ele está. Porque nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Apocalipse 19, versículo 20 diz: e o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado. Tem muita gente que fala até o nome de Jesus. Nesses últimos dias, nós temos vivido um momento de libertação assim, como eu nunca tinha visto antes, do fundo do meu coração.
Pessoas estão indo para a igreja e no final do culto eu tenho um costume meu. Eu gosto de ir lá na porta e fico abraçando todo mundo, mas é uma coisa minha. E às vezes a pessoa fala: pastor, ora comigo, a gente vai orar. E a pessoa manifesta o demônio ali. Quanta gente sofrendo, enganado nas garras de Satanás. Mas sabe quem tem poder para transformar essa realidade? É você, porque o Senhor já derramou autoridade e poder sobre a tua vida. Isaías 61 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos, aleluia. Eu quero profetizar que essa igreja, durante o louvor, na ministração da palavra, os demônios se manifestarão neste lugar para serem derrotados em nome de Jesus. Porque o povo precisa da manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que quando há manifestação, o reino de Deus é chegado. Sabe por quê? Isso não tem a ver com a ética e nem o conhecimento teológico, mas o poder do Espírito Santo derramado sobre nós. Nunca acredite aos outros o que só Deus é digno de adoração, de culto, de louvor, de honra e de glória. E eu termino dizendo: nunca será fácil crer no impossível de Deus, porque isso vai contra a nossa própria natureza. Há momentos em nossas vidas que só um milagre resolve, que só a intervenção de Deus pode mudar o rumo das coisas. Por isso eu te disse que você está no lugar certo, em nome de Jesus. Deus está sempre pronto para fazer o milagre em qualquer área da nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos semear, gente. Vamos colher. Quem quer colher? Quem quer colher? Então vamos semear. Os nossos diáconos vão levar para você aí o envelope. Vai estar aí já as máquinas também para quem vai semear através das maquinetas. E a nossa chave Pix também vai estar na tela aí para você semear nesse momento. Quem está online, no QR Code aí você pode estar semeando também na obra de Deus. Você sabe que há promessas maravilhosas para quem semeia. E uma delas em Provérbios 11, verso 24 e 25. A quem dá liberalmente e se torna mais próspero, quem retém mais do que é justo, empobrece. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Ofertar não é pagar a Deus, nem comprar um milagre. A oferta é uma resposta ao que Deus já fez por nós. Ele já nos abençoou, Ele já te deu vitória, e é por isso que você está aqui. Oferta tem a ver com gratidão a Deus, gratidão por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz. Não é um pagamento, mas é uma consciência de adoração, de reconhecimento de quem Ele é e de quem confia que a sua provisão não vem do seu salário, da sua empresa, mas de fato vem do Senhor. Deus é a nossa fonte. Deuteronômio 8:18 diz: porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas. A força para o crescimento está na tua vida, dada por Deus, é graça, é favor do Senhor, amém? Deus sustenta, fortalece e mantém a fonte aberta para te abençoar. E quem reconhece a fonte vai receber em nome de Jesus. Fala comigo: quem reconhece a fonte nunca fica sem provisão. Você acredita que 26 pode ser um ano da grande provisão de Deus? Eu sei de uma coisa: se Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar, e o que Deus gera de querer para a gente fazer a obra, eu falei: Deus, então eu sei que esse ano o Senhor vai prosperar muito essa igreja, porque se depender, passou vaga daquilo que Deus coloca no coração, é obra atrás de obra, né? É construção e vai, irmão, Deus, manda recurso aí, coloca na mão do teu povo, em nome de Jesus, prospera a tua igreja, na vida daquele que tem semeado, traz a colheita, em nome de Jesus, amém, amados?
Então esse é o momento para a gente separar aí a nossa semente. Eu estou com um desafio amanhã violento, porque eu não consegui. Você viu que a gente está fazendo a obra ali na frente, organizando o nosso hall de entrada, para ficar ainda mais aconchegante ali a nossa recepção. Vão fechar as paredes, era para estar chegando essa semana, eu não sei se chegou ontem ou hoje. Agora a gente vai fechar ali as paredes, mas a estrutura metálica ali, nós fizemos aquele parcelamento santo, aleluia, que crente gosta de fazer, amém, aleluia, né? E só que o boleto venceu, irmão, e eu tenho até amanhã para pagar, em nome de Jesus, para essa bênção não ir para cartório. Então amanhã preciso pagar uma parcelinha de 10 mil reais, parcela pouca, né? Nada que 2 irmãos aqui não possam resolver o assunto hoje. Vai, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus, amém. Então, eu preciso pagar isso amanhã, irmãos. Ore a Deus, você pode fazer a sua parte para nos ajudar, em nome de Jesus. Eu vou fazer até um propósito, os diáconos vão contar, porque se não deu, eu vou ter que voltar aqui no final do culto, irmão, não deu. Vamos completar esse negócio aí, porque não posso deixar ir para cartório esse boleto não, em nome de Jesus, amém? Ai meu Deus, pelo amém vai para cartório. Não vai. Amanhã vai ser pago esse negócio, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos semear, em nome de Jesus. Podemos ficar de pé? Você está preparado aí? Em nome de Jesus. Se fez o Pix, levanta o seu celular. Você que está em casa aí acompanhando também. E olha, os dizimistas de 2026 tem que colocar o nome nesse livro de oração. O dizimista é aquele que está dizendo assim: eu estou comprometido com essa obra até o tutano, né? Porque o dízimo é aquele compromisso mensal de envolvimento com a obra, é aquela dependência de Deus, né? Convicta de que o Senhor abre as janelas do céu. E esse livro nasceu na segunda-feira no culto Prosperar. E o que tem, Erickson, de testemunho, né? Pessoal, quem vem na segunda-feira aqui sabe do que eu estou falando, não é? Dos testemunhos incríveis, principalmente de pessoas que têm se posicionado em ser um dizimista. O Senhor diz: fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu. É promessa gloriosa do Senhor. Eu sei que o dízimo é uma revelação da graça de Deus. Precisa cair no seu coração como um entendimento da palavra. Portanto, se você é ou deseja se comprometer, ser um dizimista, não esqueça de deixar o seu nome no nosso livro aí desse ano. Depois no final você pode vir aqui na frente, os diáconos vão deixar as canetas aqui para você preencher. E todos os dias esse livro está nas mãos de algum intercessor, orando pelos dizimistas. Seja um ano de muita provisão, que o Senhor supere as suas expectativas, alvos empresariais aí, que o Senhor te surpreenda, em nome de Jesus. Estamos fazendo uma grande obra e não dá para parar, vamos avançar cada vez mais, amém? Levante as mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, com gratidão nos nossos corações, nós te adoramos agora através das ofertas, dos dízimos, de cada um dos teus filhos. Te entregamos, Senhor, em adoração, em reconhecimento que Tu és a fonte da nossa prosperidade, de que tudo vem de Ti. E, ó Deus, a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, venha sobre cada um dos Teus amados, em nome de Jesus. Quem está aqui no templo, quem está na live, ó Deus, semeando nesse momento, declaramos as bênçãos e que essa semente traga a colheita conforme a Tua palavra nos diz, a promessa gloriosa. Pai, abre portas, se alguém está desempregado, supre. Tu és o Deus que abre portas incríveis, tremendas, que seja um ano diferenciado na empresa, nos negócios, e como diz a Tua promessa de Deuteronômio 28, aonde colocarmos a nossa mão, o Senhor abençoará. Que seja assim na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. E aqueles que estão em Cristo podem dizer amém, amém, amém.